boa noite, queridas e queridos ouvintes, telespectadores do programa Semente Abstrata. Eu sou João Paulo Miranda, são 19h30 dessa sexta-feira, dia 2 de abril, aqui ao vivo das ondas da Rádio Vibe Mundial, diretamente de São Paulo para o Brasil e para o mundo. Desejo aí uma boa noite a todos e hoje nós vamos ter um programa bastante especial. Aproveitando que hoje é Sexta-feira Santa e hoje essa semana é a Semana Santa, né? Hoje é Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão, e domingo nós comemoraremos a Páscoa. Hoje nós falaremos então um pouco sobre o simbolismo alquímico da paixão, do sofrimento de Cristo e da sua ressurreição no domingo de Páscoa. Muitos devem estranhar que, mas fazer essa conexão, fazer uma associação da paixão de Cristo com a alquimia, né? A alquimia é algo que costuma ter vamos dizer assim, vulgarmente, né, um sentido tão incompreendido pela maioria das pessoas, né? Se costuma considerar que alquimistas eram uns malucos lá da Idade Média que buscavam fabricar ouro, né? Transformar aí chumbo, metais vulgares em ouro, para aí fazerem grandes fortunas. O que não é verdade. Essa história vamos dizer que é a parte exotérica da alquimia. A alquimia é uma ciência muito, muito séria, muito profunda, milenar, e que possui um significado muito, muito grande de espiritualidade e de autoconhecimento. Então, nós vamos buscar fazer essa associação com o próprio processo alquímico, certo? Associado aí à questão da própria crucificação, paixão-crucificação de Jesus o Cristo e sua ressurreição. Existe, né, pessoal, hoje é um dia, né, que já há 2000 anos se rememora esse fato do sofrimento, da paixão, da crucificação de Cristo, que é um episódio muito, muito triste. É chamado na tradição iniciática das idades da tragédia do Gólgota, porque o Cristo foi crucificado no Monte do Calvário, né, no Monte do Gólgota, que significa caveira. Foi em Jerusalém, esse monte fica em Jerusalém. Mas, ao mesmo tempo, existe um significado muito bonito, né, um simbolismo muito bonito, aí mais relacionado realmente à ressurreição no terceiro dia. Mas, ainda que esse lado trágico da crucificação seja muito triste, ele também tem um significado muito, muito bonito. E é isso, um significado muito grande de redenção e de regeneração. Pessoal, falando um pouquinho de alquimia, depois nós voltamos a falar sobre a crucificação de Jesus. A alquimia, como eu disse, é uma ciência antiquíssima, milenar, que se desenvolveu muito durante a antiguidade, né? Se desenvolveu muito na China antiga, na Índia também, depois nas tradições do Oriente Médio, e os árabes islâmicos acabaram levando para a Europa essa tradição, e aí se desenvolveu muito durante a Idade Média e o Renascimento. A alquimia era praticada por iniciados,
a portas fechadas, ou seja, ocultamente, e dentro de ordens iniciáticas, dentro de escolas de iniciação, de escolas de mistérios. Essa questão que eu até mencionei, que as pessoas achavam, né, que os alquimistas eram aqueles que buscavam transformar o chumbo em ouro para angariar, né, riquezas materiais, é simplesmente o significado profano da alquimia. Porque o que esses iniciados alquimistas buscavam era justamente transformar o seu chumbo, transformar a sua matéria bruta, a sua alma bruta, também chamada de pedra bruta, na pedra filosofal, no ouro filosofal. É a transmutação, o próprio processo de transmutação da alma humana. De uma alma enegrecida, né? Pesada como chumbo, através do processo de purificação, de burilação, de lapidação, se transformando, portanto, se transmutando numa pedra filosofal. Esse processo, pessoal, esse processo relacionado à alquimia, as origens, né, da questão da alquimia vem da própria questão da queda de Adão, né? Relacionada aí com aquele episódio que nós já falamos várias vezes, com a queda dos anjos, né, com a queda da quinta hierarquia de Vênus, da quinta hierarquia luciférica, que implicou na polaridade, né, na polarização do sexo, né, em masculino e feminino, e também na individuação da alma dos seres humanos. Então, os seres humanos passaram a ter uma mente individual e o próprio sentido de egoidade também. Esse foi o lado positivo da queda de Adão, da queda dos anjos, mas também houve o lado de oposição, né? O lado da hierarquia luciférica caída passar a fazer aí oposição à evolução, tá? Mas vamos lá. O que os alquimistas buscavam, portanto, era esse processo de redenção, de resgate dessa pureza que foi perdida com a queda. Essa falsa, na verdade, noção de separatividade de nós, seres humanos profanos, como sombras do sagrado, do eterno, do imperecível, da luz perene, que é o próprio Deus, podemos dizer assim. Esse processo, portanto, pessoal, da alquimia, ele está relacionado à recriação da matéria. É o processo de recriação da matéria-prima, através dos dois princípios. Lembra que nós falamos da polaridade em masculino e feminino? Podemos associar a polaridade masculina ao Sol e a feminina à Lua, né? Então, esse processo da recriação da própria matéria, aí relacionada, né? Quando a gente pensa em matéria, nós podemos relacionar corpo e diretamente também a noção de pedra, porque pedra é algo material, é algo que tem corpo, né? Então, esse processo de recriação da matéria através da pedra bruta, buscando a pedra filosofal, num processo encadeado. Num processo encadeado em que envolve os dois princípios, Sol e Lua, e também os 4 elementos da natureza. Os 4 elementos da alquimia. O Sol, o ar, o fogo, a terra e a água. O princípio masculino, associado ao Sol, no simbolismo alquímico, está relacionado à figura do rei e também aos elementos masculinos ar e fogo, e também ao chamado espírito do enxofre.
e no sentido de fixação. Enquanto o princípio feminino, a lua, é associado ao metal prata, enquanto o masculino é ao metal ouro, a figura da rainha, aos elementos terra e água e ao chamado espírito do Mercúrio. Então, enxofre masculino, Mercúrio, Mercúrio feminino, volátil. Esses, portanto, são os princípios alquímicos. O processo da alquimia passa pela morte simbólica e depois pela ressurreição. A morte simbólica é chamada de nigredo, né? O processo de nigredo. A morte como dissolução e o processo de putrefação. Essa é chamada da obra em negro, nigredo. Depois passa por uma outra fase chamada de obra em branco, albedo, que é o processo justamente de purificação, associada ao mercúrio, ao feminino, e a volatilização. E a terceira fase é chamada de rubedo, ou obra em vermelho, que é justamente o processo do quê? Da regeneração, da ressurreição. Também existe uma fase chamada de citrinitas, né? Associada diretamente aí ao simbolismo do ouro. Então é a transmutação do chumbo, no nigredo, no ouro. Tá? Mas isso no sentido da alma iluminada dos seres humanos. É o ser humano iluminando a sua própria alma, espiritualizando, tornando a sua alma perene, imortal, pelo lado da volatilização, e também o seu corpo, porque não podemos nos esquecer que o processo alquímico é a recriação da matéria-prima. É a recriação da matéria. É a espiritualização da matéria. Então, traz esse sentido também do quê? De você renascer de si mesmo. De você ressurgir, ressuscitar de si mesmo. Tá? Pessoal, se vocês curtem o nosso trabalho, curtem o trabalho do Semente Abstrata, siga-nos nas redes sociais, facebook.com/Semente Abstrata, no Instagram, @Semente Abstrata. Visite a nossa página no YouTube, www.youtube.com/Semente Abstrata. Toque ali no sininho, deixe o seu like e ajude a compartilhar o nosso trabalho. Tenho também um recado importante para passar a vocês. Houve uma pequena mudança no Peregrino, na próxima turma do Peregrino da Sociedade Brasileira de Eubiose. A nova turma Peregrino, que é a porta de entrada para a iniciação nos graus da Sociedade Brasileira de Eubiose, a sociedade da qual eu faço parte, assim como o Ademir, né, o companheiro aqui do Semente Abstrata, era para começar na próxima segunda-feira, dia 5 de abril. Mas houve algumas mudanças, então existe um novo dia, será no dia 19 de abril, segunda-feira, pontualmente às 20 horas. As aulas serão online, serão remotas, tá? E reúne o departamento do Sumaré, do qual eu faço parte, assim como o da Moca e de Santana. Então, para maiores informações e inscrições, envie um e-mail para sumaré@eubiose.com.br, moca@eubiose.com.br ou santana@eubiose.com.br. Vamos lá que vamos nos encontrar nessa jornada aí que se inicia no dia 19 de abril, tá bom, pessoal? Vamos em frente que vai ser muito legal, viu? Bom, aproveitando, portanto, esses últimos 10 minutos do nosso programa de hoje, vamos falar, portanto, um pouco da paixão de Cristo, né? Então, já deu para alguns elementos que eu trouxe, aí é claro que existem muitas outras particularidades relacionadas ao processo alquímico, à alquimia. Como eu falei, a alquimia é um estudo muito profundo,
muito hermético, né? Muito pouco conhecido ainda. Mas, de qualquer forma, vocês veem que existe, na verdade, um sentido verdadeiro na alquimia, que é o sentido da espiritualização e mais, na imortalização, né, do próprio ser humano. Vejam que a figura de Jesus, do avatar a Jesus, chamado de Yoshua Ben Pandira, durante o seu processo, né, durante o processo do seu sofrimento, do seu sacrifício, né, chamado na tradição da paixão de Cristo, existem inúmeros símbolos muito relacionados à alquimia, que começam com a própria túnica vermelha, né, que os romanos colocam em Jesus quando ele é preso. A túnica vermelha nos remete, por exemplo, a Marte, né, ao planeta sagrado Marte. Marte tem um lado sacrificial bastante grande, bastante forte. Não podemos nos esquecer também de que existe no processo alquímico a obra em branco, né, e a obra em vermelho, né? A obra em branco relacionada aí ao feminino, a questão da alma, né, ao Mercúrio, e a obra em vermelho, o rubedo, associado ao enxofre, né, ao princípio masculino solar e à fixação, né? Então, é a união dos dois princípios, o fixo e o volátil, a alma e o corpo integrados, né, verdadeiramente e espiritualizados, unidos de uma forma perene e eterna na figura do próprio sol, do próprio ouro. Nós não podemos nos esquecer também, é importante lembrar que Jesus era um membro, né, de uma ordem oculta que existia na Palestina, de uma ordem secreta ligada a uma ordem cabalística oculta que era chamada de os essênios, na ordem dos essênios. E ele fazia parte também de uma casta sacerdotal dentro da ordem dos essênios, que era a ordem dos nazares ou dos nazarenos, por isso que ele era chamado de o Nazareno. E eles, a vestimenta, né, dos essênios era composta justamente por uma túnica branca com uma faixa branca, tá? Então, vocês veem que existe esses dois lados, né? O branco e o vermelho, né? A obra em branco, a obra em vermelho na própria vestimenta, na própria túnica de Cristo. Ele recebe também uma coroa de espinhos, né? E nesse sentido, né, existe uma questão alquímica também muito ligada à figura, ao símbolo da rosa, porque existem os espinhos, né, os espinhos da rosa, e a rosa em si como um símbolo alquímico, que é o símbolo justamente da quintessência. Lembra que eu falei há alguns minutos que o processo alquímico ele envolve os 4 elementos da natureza que se integram de uma forma equilibrada e perene, formando um quinto princípio, um quinto elemento que é simbolizado em uma rosa. A rosa de 5 pétalas. Há algumas semanas nós falamos aqui no Semente Abstrata sobre o simbolismo da rosa cruz, né? O simbolismo da rosa cruz é um símbolo alquímico por excelência, assim como o tetragramaton sagrado também. E existe relação direta com o próprio processo da crucificação de Cristo, da crucificação do Avatara. Cristo é obrigado a carregar a cruz nas costas, o que também nos remete ao simbolismo de Marte, né? Se você observa a figura de Cristo com a túnica vermelha e carregando a cruz, sobe ao monte do Gólgota, ao monte do Calvário, é preso na cruz, né? Através dos cravos, né? Os cravos que prendem prendem o Cristo na cruz,
nas suas mãos e nos seus pés, o que é muito simbólico também. As mãos e os pés possuem uma importância muito grande para os avataras, para os alquimistas, para as pessoas iniciadas, né? Porque existem chakras, né? Pontos de consciência muito fortes nas mãos e nos pés, simbolizados por olhos, né? Como se fossem olhos espirituais mesmo, tá? Então vejam aí a maldade, né? Que fizeram, inclusive isso, né? Nesse sentido, portanto, de cegar, né? Cegar a espiritualidade, né? Do próprio Cristo, do próprio Avatara. Cristo é crucificado, padece na cruz, né? Os romanos colocam uma placa em cima da cabeça, né? Em cima do chakra coronal de Jesus, com uma sigla INRI, que é chamada de Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, mas na verdade é uma sigla alquímica, né? Que significa Ignea Natura Renovatur Integra. E essa expressão latina, cuja tradução é toda a natureza é renovada pelo fogo, né? Aí, no caso, é o fogo que é o fogo sagrado, né? Vocês se lembram que Jesus é chamado de o Cordeiro de Deus, né? Cuja correspondência em latim é o Agnus Dei. Agnus, em latim, significa justamente o que? O fogo. Então, o Cordeiro é o fogo espiritual, é o fogo sagrado. Tá? Com a morte de Jesus, o seu corpo é recolhido por seus discípulos, José de Arimateia e Nicodemos, seus discípulos mais ocultos, e ele é sepultado na própria sexta-feira. Diz a tradição, a própria tradição hermética, que o Cristo, Jesus, desce aos mundos inferiores, né? Desce aos mundos internos, no sentido, e vocês se lembram que os mundos internos, eles têm tanto significado de Hades, né, de Plutão, como trevas, né, como o mundo dos mortos, mas também o mundo dos ressurretos, o mundo dos ressuscitados, o mundo dos iluminados, aí como Agartha, conhecido na tradição como a própria Agartha. Então Jesus desce, passa pelo processo, portanto, do nigredo, né? A dissolução, né? A dissolução, ele desce nas trevas do Hades e, tal como o fênix, tal como a rosa, ele ressurge, né? Ressurge, se purifica, passa pelo processo de purificação, né? Então, portanto, o espírito do Mercúrio, né? A purificação da alma, e ressurge em corpo eucarístico, né? Ressuscitado, ressurreto, renascido tal como uma fênix, tal como uma rosa. Tá? Aí, portanto, sendo a obra em vermelho, o próprio Cristo se manifestando fisicamente, corporeamente. Claro que com o seu corpo, com a sua matéria cristificada. É o corpo eucarístico do Cristo que aparece aos seus discípulos, como nos ensina, né, como nos relatam os próprios evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Certo, pessoal? Para nós fecharmos, só acho importante também falar dessa questão da descida de Cristo, né? Da descida da consciência de Jesus aos mundos interiores, relacionado diretamente à sigla alquímica, também ainda muito pouco compreendida, que é chamada de vitriol, né? Vitriol, na verdade, é uma sigla que corresponde a uma sentença latina que diz o seguinte: visita interior a terra, retificando in venies occultum lapidem, cuja tradução é:
visita o interior da terra e te retificando, te purificando, encontrarás a pedra oculta. Qual é a pedra oculta? É a pedra filosofal, é o próprio corpo eucarístico. O corpo e a alma unidos, integrados e cristificados aí no sentido de imortalidade e de eternidade. Certo, pessoal? Deixo aqui o meu abraço, espero que vocês tenham gostado e desejo a todos, portanto, uma feliz Páscoa e que todos nós possamos, de uma certa forma, renascer, ressurgir, ressuscitar de nós mesmos nesse próximo domingo, né? E nas próximas Páscoas que vierem aí nos anos vindouros, que sejam em momentos melhores para o Brasil e para o mundo. Um grande abraço.